começar, queríamos agradecer a presença de todos. Muito obrigada por estarem aqui para este evento e agradecer em nome do Núcleo Territorial de Braga, do Grupo de Coordenação, e especialmente aqui agradecer ao Fernando, que organizou este evento. E para além de organizar, ele está cá também a representar os jovens liberais. E com um tema muito pertinente hoje em dia, todos acho que concordamos com isso. O tema de hoje, que é a liberdade de informação e combater a desinformação, é um tema que todos temos consciência que está na ordem do dia, até porque não nos esqueçamos daquilo que aconteceu há pouco tempo, que estava aí em cima da mesa, a televisão russa, não é? Ser de alguma forma impedida de passar aqui no contexto europeu. Portanto, a informação, sem dúvida, que é a base que nós temos para as nossas tomadas de decisão, e por isso é importante que essa informação seja fidedigna e verdadeira. Mas nós hoje em dia somos bombardeados por uma série de informação e como é que conseguimos saber o que é que em cima da mesa é verdade, é falso, as fake news, para podermos tomar as melhores decisões de forma consciente e mais acertada. E hoje, por isso, temos aqui os nossos convidados, que agradeço também a presença e que o Fernando irá apresentar, para falarmos um bocadinho desta problemática que nos assola hoje em dia. Portanto, espero que gostem do evento e obrigada mais uma vez. Antes de mais nada, boa tarde a todos. Eu vou projetar aqui um bocadinho a voz, portanto, se eu falar um bocadinho alto demais, por favor, avisem. Mas, obviamente, agradecer a todos aqui que estão presentes, em especial ao Rui Rocha, o nosso deputado da Assembleia, e ainda aqui o Carlos Costinha Sousa, o nosso subeditor do Correio Domingo. Efetivamente vamos aqui hoje... Nosso, mas deles. Sim. Estamos em liberdade de informação. Não há independência. E é efetivamente nesse sentido que hoje queremos abordar um tema que é vasto, mas que é tão vasto como presente nos nossos dia-a-dias. E hoje vemos, basicamente em todas as faixas etárias, somos bombardeados por informação milhares de vezes durante o dia, estamos sempre à distância de um ecrã. E de forma muito rápida temos acesso a essa informação, que pode ser fidedigna, pode não ser, e é exatamente nesse sentido, e obviamente, mais uma vez, é um tema vasto, e é por isso que aqui vamos centrar-nos um bocadinho mais na questão do combate à desinformação e de como é que ela deve ser gerida, tanto a nível de entidades privadas, como de órgãos de comunicação, e através de nós mesmos, leitores comuns. E exatamente começa por um prisma que a Olga avançou há bocado. E dando obviamente um moto logo ao tema que a Olga lançou, efetivamente hoje falamos muito da questão das entidades privadas, ou chamadas Big Techs, efetivamente terem um grande poder do que é partilhado e do que é difundido a nível digital e não só. Eu aproveito aqui que temos o Carlos para perguntar já uma questão um bocado concreta. Nós tivemos ainda, aliás, começando um tópico através de um caso concreto. Nós tivemos esse caso que até foi basicamente unânime a nível nacional, ou não só a nível nacional como a nível europeu, a censura, digamos assim, do canal russo. Qual é que deve ser a responsabilidade, ou qual é que deve ser o papel dos jornalistas neste caso, no combate à desinformação? Deve ser numa postura de censura? Deve ser numa postura de combater a desinformação com mais informação? Como é que um jornalista encara essa posição, digamos assim? Antes de começar, muito boa tarde a todos e bem-vindos a esta nossa conversa. Espero que a minha opinião e a minha experiência que eu tenho já na área vos ajude também a esclarecer alguns pormenores mais da parte de dentro do que é o jornalismo e o que é que um jornalista pode fazer muitas vezes perante estes cenários. Concretamente, nesse cenário que assistimos há pouco tempo, esse episódio na televisão russa, vocês viram ali, tiveram ali um exemplo perfeito daquilo que às vezes um jornalista sofre para poder transmitir aquilo que é a verdade, porque muitas vezes a verdade, muitas vezes mesmo, a verdade está encapotada, é meia verdade, é verdade de algum lado. Há muitos exemplos e este da televisão russa foi o mais recente, gravíssimo. E podemos pensar o que é que levou uma jornalista que está e tem uma ligação
enorme a uma casa como já ela trabalhava e trabalhava lá há vários anos e era uma das caras mais importantes e mais sonantes daquela casa. O que é que levou uma jornalista dessas a ter a atitude que teve? Ela considerou que não estava a ser verdadeira para com os utentes, os espectadores, os clientes daquela casa. Para o jornalista que não tem responsabilidades editoriais, de chefia, às vezes até de direção de um órgão de comunicação social, é muito complicado não sofrer algum tipo de censura e é muito complicado lidar com estas situações, porque quando um editor, um diretor, um chefe nos manda fazer uma peça, uma notícia, fazer a cobertura de um evento ou de um qualquer acontecimento, nunca sabemos, à partida, se houve um telefonema anterior a dizer é preciso fazer a cobertura deste evento. E às vezes pode ser um evento que realmente tem grande importância e outras vezes pode ser um evento que não tem... Todos têm importância, mas muitas vezes é importância relativa. E só esse aspecto acaba por ser uma espécie de censura, porque nos limita logo o nosso trabalho, não é? Se nos mandam falar com determinada pessoa e se calhar evitam com que a gente vá falar com o outro lado, não é? Que é o que nós temos que fazer habitualmente, que é o contraditório. O jornalista tem que fazer o contraditório, ou seja, tem que ouvir um lado, tem que ouvir o outro lado, encaixar as duas peças e tentar perceber se realmente há ali verdade dos dois lados, se um lado está errado, se o outro está certo, e depois fazer essa mediação. Muitas vezes torna-se complicado, como eu disse, porque não sabemos de onde é que vem essa informação. A maior parte das vezes temos as nossas fontes próprias, com quem nós já trabalhamos há algum tempo, vamos criando relações de amizade e vamos conseguindo controlar e apercebermos se realmente o que está ali é verdade, se não é. Outras vezes estamos limitados logo à partida que nos dão um trabalho. A nível deste caso específico, da televisão russa, a minha pergunta é mesmo, o que é que levou aquela jornalista a tomar aquela atitude? Ela, no seu interior, sentiu que realmente não estava a ajudar os seus espectadores, não estava a dar a informação que merecia ser dada. Uma pergunta, Carlos, e fugindo aqui um bocadinho Sim. ao tema, mas no seguimento do que disseste sobre a parte de obter a verdade, obviamente sendo importante conhecer os dois lados, de forma a apurar o melhor possível, obviamente, mas e olhando aqui, acho que não é preciso mencionar casos, mas obviamente a nível internacional podemos evocar logo o antigo presidente dos Estados Unidos, o Trump, quando sabemos que há algo que está factualmente errado e essa informação sai de uma entidade, neste caso de uma personalidade política, qual é a responsabilidade do jornalista? Deve ser na mesma transmitida essa informação e depois posteriormente corrigida? É com mais polígrafos? Não devemos transmiti-la? Como é que devemos fazer? Percebo a ideia. Obviamente que se é um Presidente da República, ou seja o que for, que está a falar, habitualmente não podemos tomar como certa e como verdadeira a informação que ele está a transmitir, mas há uma dose de confiança que ele está a dizer algo que é coerente e algo que é verdadeiro. Num caso específico como o Trump, as pessoas consideravam que havia ali muita asneira pelo meio, falando muito abertamente. O jornalista, acho que acima de tudo, e pegando no caso do Trump e das conferências de imprensa que eram realizadas, são realizadas com centenas de jornalistas. E eu acho que a melhor forma de combater essa desinformação é, na altura certa, questionar. O jornalista está lá, pode falar, senão não é uma conferência de imprensa. Se há uma conferência de imprensa, as pessoas são livres de fazer perguntas. Isso tem que ser um ponto assente. E tem que questionar se acham que não está de acordo, se o Sr. Presidente não acha que, e tentar refutar e acabar com essa desinformação na raiz logo. Mas quando não conseguimos esclarecer na raiz, que muitas vezes acontece nesses casos. Muitas vezes há muita informação que é transmitida de forma
que não é verdadeira, obviamente. Quando não conseguimos, tem que ser refutada, depois tem que ser corrigida e tem que haver liberdade para isso. Muitas vezes não há liberdade, por muitos fatores que certamente vamos abordar, desde as FIAs que eu já falei há pouco, que muitas vezes são influenciadas por outras pessoas, desde os próprios proprietários, muitas vezes, dos órgãos de comunicação social, que é um grande problema. Nós temos os canais do Estado, há sempre alguma censura. Ninguém me venha dizer que não, porque há sempre alguma censura. Era uma das perguntas que ia fazer. Exato. Mas podemos abordar isso também. E temos entidades privadas que são proprietárias de canais de televisão, rádios, jornais, de órgãos de informação. Eu penso que, mesmo que não haja intenção, acaba por haver sempre alguma censura, porque, e não querendo citar nomes, um proprietário de um grande jornal que é dono também de uma grande cadeia de venda de produtos alimentares, não vai gostar que a concorrência seja falada no seu canal de televisão, muitas vezes, não é? E pode haver esse tipo de situações que acabam por ser censura, obviamente, se calhar um bocadinho mais encapotada, mais subreptícia, mas acaba por ser censura. Eu posso falar mais concretamente no caso do Correio do Minho, do jornal onde eu trabalho. Temos também a rádio Antena Minho, é um grupo Arcada Nova, é um grupo regional. Obviamente que não nos afetam os problemas que afetam os órgãos de comunicação social, mas mesmo numa dimensão regional, que é muito mais pequena, por vezes é muito mais complicado, que é aquela história de estar num meio pequeno, toda a gente se conhece e o patrão daqui tem interesses ali, e o patrão da lá acaba por ter amizades ali, acaba por estar tudo muito relacionado e por vezes, e já aconteceu comigo, eu querer fazer uma notícia sobre uma qualquer situação e alguém me dizer, é melhor não ir por aí. E o que é que eu vou fazer, não é? É aquela velha questão. Nós trabalhamos para chegar ao fim do mês, termos o nosso ordenado, pagarmos as nossas contas e custa-nos muito, por vezes, aceitar determinadas situações. O que é verdade é que sou muito aberto nestas questões. Por vezes fazemos algo e fazemos notícias que não queremos fazer porque achamos que há ali qualquer coisa que não está bem esclarecido. Outras vezes a informação que nos chega é demasiado esclarecida só para um lado e nós tentamos ir ver e contrapor o outro lado e acabamos por não conseguir. Há vários impedimentos que nos levam a que não consigamos chegar àquilo que nós queremos, que é fazer sempre a oposição de opiniões, de ideias, e tentar encontrar ali um meio termo que habitualmente é verdade, aquilo que é verdadeiro. Mas é sempre muito difícil de gerir essa situação. Há uma pergunta que eu quero já remeter para o Rui, mas antes disso eu tenho que fazer bem no seguimento do que estás a dizer, que é acreditar que o poder financeiro dos órgãos de comunicação garante, de certa forma está relacionado com a sua independência. Falta poder financeiro à imprensa em Portugal? Falta muito poder financeiro à imprensa. Um poder financeiro que poderia dar uma independência completamente diferente e uma forma de abordar todos os temas de maneira mais livre e mais verdadeira muitas vezes. A comunicação social, infelizmente, é muito condicionada e muito influenciada por aquilo que, como tu dizes, e bem, o poder financeiro que está por trás. Se formos a ver os grandes órgãos de comunicação social, com exceção daqueles que são do Estado, são propriedade de grandes grupos empresariais, têm as suas limitações obrigatoriamente. Costumava-se dizer, e eu sempre ouvi esta expressão já quando estudava para ser jornalista, os professores utilizavam muito, os jornais não são ou não deviam ser, como é que eu ia dizer, empresas rentáveis, tivessem lucros, e poucos têm, porque vive-se muito da publicidade,
qualquer situação de crise financeira acaba por afetar as vendas de publicidade. Nos dias que correm, os assinantes são em número muito reduzido, cada vez mais reduzido. As vendas do papel, do formato de papel, por exemplo, estão em números mínimos mesmo, mínimos. Há quiosques que já não vendem jornais em papel e deixaram de existir, por assim dizer. E a pandemia não terá ajudado. Os 2 anos que vivemos também de pandemia também não ajudou muito, mas tudo isso veio agravar uma situação que já era grave de si, porque os jornais, estando nos grupos, no poder dos grupos financeiros, desses grupos financeiros, habitualmente eles querem ter lucro. O objetivo de ter uma empresa é ter lucro, é conseguir trabalhar de forma a obter algum rendimento por parte disso. Um jornal não funciona assim se não entram as tais limitações, porque, tu se fizeres uma notícia sobre este Presidente da Câmara ou sobre este deputado, se calhar o Presidente ou o partido já não vão pôr publicidade no nosso jornal, o que acontece, os partidos põem publicidade nos jornais, as câmaras municipais compram pacotes de publicidade nos jornais e se calhar às vezes entra logo essa censura, porque nós não podemos dizer mal, entre aspas, desta entidade, porque depois corremos o risco que ela nos corte aqueles fundos que acabam por chegar um bocado. Portanto, havendo mais capacidade financeira por parte dos órgãos de comunicação social, tudo isso se acabava. Agora, onde é que se pode ir buscar essa capacidade financeira? Ainda mais Há muitas soluções, mas... Antes de passar para o Rui, não sei se alguém tem alguma questão a... Não sei se posso, porque bem no seguimento disso, era uma das questões que eu queria colocar, e acho que também poderá ser para o Rui, comentar um bocadinho. Da forma que eu vejo nas nossas democracias ocidentais, a gente tem 2 modelos de imprensa, isto é uma simplificação, mas que é um modelo um bocadinho mais europeu, que é um pouco o nosso, em que nós acreditamos todos. Os órgãos de comunicação social devem ser muito independentes e a legislação vai um bocadinho no sentido disso, e acho que isso leva a grandes problemas de financiamento, porque ou nós temos muita coisa financiada diretamente pelo Estado que pode garantir essa independência, ou então temos sempre alguém privado que vai ter que ter órgãos de comunicação social, e a independência é muito mais complicada de regular. Não é? E por outro lado temos um sistema americano em que nós sabemos à partida que raramente há órgãos de comunicação social independentes, mas que acabamos por saber e por ser mais ou menos claro quem é que financia, qual é que é a postura daquele órgão de comunicação social e como é que ele se vai colocar, e acaba por haver algum equilíbrio. Sabemos se queremos os 2 lados de uma questão, se calhar temos que ler 2 jornais ou ver 2 canais Tirar a diferentes. CNN e depois a Fox News. Não sei se calhar comentarem um bocadinho qual é que acham, se nós deveríamos ir um pouco mais no sentido do modelo americano para tornar o lobbying e os interesses mais claros, ou se insistir neste padrão europeu, onde é que se vai buscar dinheiro se o Estado deve ter mais órgãos, se não. Quem quiser responder, Carlos, para continuar. Para continuar, é verdade, por exemplo, o modelo americano tem essa situação que toda a gente identifica bem a quem é que pertence aquele órgão de comunicação social e quais são as posições que habitualmente tomam e o que é que defendem. Nós somos mais românticos um bocado nessa situação e achamos que deve haver a tal independência. Sinceramente não sei o que será melhor, o que é que funcionará melhor, qual será o modelo mais prático e que terá melhores resultados. Se nesse modelo americano há sempre a possibilidade de contrapor, não é? Tem que se consultar um órgão de comunicação e depois o outro, e é o próprio leitor, por exemplo, que vai fazer aquela questão da contraposição, do contraditório, e vai poder ir buscar informações e fazer a sua própria análise e ter o seu próprio conhecimento. Penso que acaba por ser limitador, porque os órgãos de comunicação social, apesar de hoje em dia estarmos numa aldeia global, como se costuma dizer, ainda não chegam a todo lado. E há órgãos que conseguem facilmente chegar a determinado público-alvo e atingir aquela pessoa que interessa, mas há outros que não conseguem chegar à mesma pessoa, então vai haver sempre essa desinformação. A nível de questões de financiamento, penso que para haver
independência total, teria que haver um poço sem fundo de dinheiro onde qualquer órgão de comunicação social pudesse ir buscar o financiamento que necessitava sem ter que dar contas a ninguém, sem ter que responder a ninguém, o que acaba por ser um bocadinho difícil. Temos sempre uma União Europeia que pode ajudar nesse aspecto também. Isto pode ser uma observação assim, um bocado naiva, mas, por exemplo, eu vejo as diferentes estações de televisão e de rádio mandarem para a Ucrânia uma série de repórteres. Eu não percebo porquê. Para mim fazia sentido comunicarem-se entre e unirem esforços, mandarem um ou dois, ficarem representados e portanto, não vai na linha vai na linha de que há dinheiro, esta situação que se observa. Aparentemente vai. Aparentemente parece que há dinheiro. Isso eu acho que é até moldado. porque está a pôr em risco a eles e não vai as questões físicas para além das financeiras. para além das financeiras. E eu acho que isso tudo é moldado pela questão da concorrência e do querer o exclusivo. E vamos pôr um jornalista em Lviv e outro em Kharkiv e outro em Zaporizhia e vamos também para a Polónia e para a Roménia, que é para podermos abarcar tudo e sermos os primeiros a dar aquela informação. O jornalista tem aquela ideia do, temos que ser os primeiros, temos que ser os primeiros, o primeiro é sempre exclusivo. A partir daí nada é exclusivo, nada tem o mesmo valor. Sim, aumenta o risco da velocidade de ser mais importante que a qualidade. Que é a qualidade, muito. E neste caso concreto, temos, se calhar, neste momento, dezenas de jornalistas portugueses a trabalhar nessa zona de conflito, sem necessidade nenhuma. Já houve e existem alguns grupos de comunicação, a agência Lusa, por exemplo, podia fazer esse trabalho, não é? Acaba por ser, porque a agência Lusa fornece informação para todos os órgãos de comunicação social, todos, como há outras agências. E podia haver esse trabalho de se unirem todos, vamos só enviar estes, fazem o trabalho para uma agência e os órgãos de comunicação pagam esse trabalho, compram esse serviço. Podia haver essa solução, obviamente. Acho que era uma ideia também. Mas há sempre essa vontade de sermos os primeiros e do exclusivo também. Tem só aqui uma questão que tem a ver com o seguinte. És favorável ao financiamento por parte do Estado aos órgãos de comunicação social? É uma questão complicada, porque pode-se pensar sempre que poderá haver algum tipo de censura ou de favorecimento por haver esse financiamento. E eu sou favorável no sentido que em Portugal não vejo outra forma das coisas poderem funcionar corretamente. Acho que as medidas tinham que ser diferentes, se calhar, adaptadas de outra forma, mas acho que penso sinceramente que com o Estado a permitir esse tipo de financiamento e a dar mais capacidade aos órgãos de comunicação social seria muito diferente do que se forem os grandes grupos empresariais. Acredito sinceramente que nos grandes grupos empresariais há mais, não digo manipulação de informação, concretamente, mas acontece, mas penso que pode existir mais censura. Se for um Estado, e realmente se for um Estado que assuma que nós vamos financiar, mas vocês são livres para trabalhar e depois não imponha limites. Eu para mim agradecia que financiassem o jornalista, obviamente, que dava muito mais liberdade. Mas então já agora, para meter mais uma, não é? a minha sensibilidade liberal está um bocadinho a precisar de falar. E portanto deixa-me fazer uma pergunta adicional, sem que isso signifique que eu subscrevo sequer essa questão, mas entre aquilo que já ouvimos, que é setor privado com o risco inerente, financiamento do Estado e financiamento do jornalista, então ainda ponho uma outra, só nesse sentido, não porque subscreva isso. Então porque é que não se financia o leitor? Porque é que estamos a financiar do lado da oferta e não da procura? Então nesses modelos todos,
Porque é que não se diz ao eventual consumidor de notícias, tens aqui um cheque de X euros por mês e vai lá fazer a tua assinatura ou da televisão por cabo que te consideras melhor, ou do jornal que consideras melhor, ou da rádio que consideras melhor. E portanto eu só quero introduzir essa só para que a minha costela liberal não fique aqui muito. Não fique muito. Portanto, é só mais um modelo de financiamento. Liberdade de escolha, liberdade de escolha. Permitam-me ao menos meter a liberdade de escolha, já que estamos a falar de modelos. Sim. A liberdade de escolha, eu acho que vai existindo. Podem não ter capacidade para pagar as assinaturas dos jornais. É essa a questão. Só estou a introduzir mais uma variável nos modelos de financiamento, deste lado pelo lado da procura, que é mais a minha. Mas era financiar uma RTP, usar esse dinheiro, o dinheiro é o que eu estou a dizer, em vez de dizer que há um canal, ou em vez de dizer que há outro tipo de financiamentos encapotados que existem, que é a Câmara que compra espaços de publicidade, etc. Que não ser esse dinheiro canalizado, então estamos a falar de dificuldades de financiamento para que haja um cheque órgão de comunicação social, onde tu possas investir 20, 30 euros por mês e escolhes aqueles, pressupondo que isso vai premiar os melhores. Sim, a partir. E portanto é só mais uma. Tinha sido um bom modelo quando o governo, na altura da pandemia, Os 15 milhões? meteu esse dinheiro, tinha sido um bom modelo para meter, em vez de meter diretamente em jornais sem se perceber às vezes muito bem qual era o critério. Pega um cheque de assinatura e agora vai assim. Sem te perceber, já acabaste de arranjar uma proposta A para proposta era o que eu ia dizer. apresentarmos. Isto é uma boa proposta Gosta da iniciativa liberal. para ser apresentada. Já não preciso falar mais, não é? Já tenho a minha missão cumprida. Eu já tenho a minha missão cumprida. Mas agora que estamos a preencher o IRS, também podia haver o 0,5% Por exemplo, para a empresa. Para a imprensa, o que seria 0,5% para os grandes grupos empresariais, neste caso em Portugal, não é? Sim, mas o 0,20 contribuinte do Correio de Minho. por exemplo. Informação mais local, não é? Sim, Nesse caso, sim, mas senhor. eu privilegio, eu quero claro saber que mais sim. da minha terra, ok, então faço uma assinatura local. Claro, sim, claro. Gosto de informação generalista, canal Uma X, sugestão gosto de que eu ler, posso fazer também. jornal tal, portanto, gosto de ouvir rádio porque até já me custa ler, tenho uma idade, subscrevo aí uma emissão. São modelos possíveis, temos. Cada vez entramos mais no modelo personalizável. Claro, mas é essa subscrição, o modelo de subscrição é um modelo que... completamente Mas mesmo a nível de redes sociais, muitos de nós também usam para obviamente ter algum acesso à informação e que vai passar no dia a dia. Outro dia dei por mim a abrir o Twitter ou o Facebook e as primeiras notícias do dia eram algo que não tinham muitos comentários nem gostos, mas estava dentro do meu algoritmo de pesquisa, ou seja, cada vez mais as pessoas vão ter o seu filtro de notícias e não um acesso geral, digamos assim, ou já não é cada vez mais um trajeto. É um bocadinho a Spotifyização, não é? Tu antes Exatamente. compravas um álbum e agora compras a música. Exatamente. O modelo de subscrição é um modelo possível. O próprio modelo de subscrição, e falando concretamente nas redes sociais, e vocês têm essa experiência, nós fazemos uma pesquisa e nas pesquisas seguintes já nos vai aparecer ou sugestões de venda e de compra. O algoritmo está lá para controlar essa situação toda. Isso acaba por influenciar também a escolha da pessoa, do cidadão comum e livre, que até tem o tal cheque para poder aceder à informação que quiser, ao órgão de comunicação que quiser. Vai fazer uma pesquisa, um órgão de comunicação que fale de futebol. Obviamente que no Google o que lhe vai aparecer é a bola, é o Record, é o jogo. Futebol regional, a bola, o Record, o jogo. Futebol feminino, a bola, o Record, o jogo. O próprio algoritmo acaba por trabalhar nesse aspecto. Mais um comentário que talvez fosse a mensagem final que eu ia passar e portanto vou lixar a minha intervenção com isso, mas basicamente eu acho que também temos, para além das questões de financiamento, e portanto acho que temos que as estudar, pensar, ver se é assim que se deve fazer e depois dentro do é assim que se deve fazer, ver qual é a solução mais sensata. Há uma outra coisa que eu acho que nestas discussões tem que estar sempre presente. É uma armadilha, seguramente, remetermos todas estas questões para o Estado e para entidades coletivas e abstratas, sejam elas privadas ou particulares ou individuais. Porque, na verdade, não há nenhum modelo de viabilidade de uma informação
aberta, tão verdadeira quanto possível, porque depois entramos nos domínios do que é verdade e o que não é, portanto são sempre terrenos pantanosos, mas não há nada que substitua o esforço de cidadania. Porque se eu não tiver cidadãos interessados em informar-se, que façam esse esforço, que tenham esse desígnio, de facto depois todos os modelos podem viver na perversão da informação que é possível. E, portanto, eu acho que nestas coisas temos sempre muita responsabilidade em colocar a tónica na responsabilidade individual de cada um, de procurar informação, de procurar as fontes, de experimentar as fontes, de ir fazendo uma espécie de pontuação das fontes que consulta. Eu, se consultar 3 vezes um jornal e chegar à conclusão que aquela informação não corresponde àquilo que eu considero ser a verdade, se calhar eu tenho aí um sinal claro de dizer não devo insistir por aqui, devo procurar outras fontes, ou devo fazer aquilo que disseram que é o modelo americano. Se calhar quiser informação mais ou menos, pelo menos ter os dois lados, sei que devo comprar 2 jornais ou ouvir dois canais. Portanto, eu gostaria sempre nestas discussões de salientar a responsabilidade que cada um de nós tem em fazer com que a sociedade em geral evolua, no caso da informação também, premiando aquilo que são os comportamentos que consideramos de qualidade e, por outro lado, fazendo, nesse caso, vou usar o termo censura, mas noutro sentido, censurando aquilo que considero ser uma má utilização dos meios de informação e não os premiando seguramente quando não encontram a informação que Eu acho que esta dica que acabaste de dizer, para mim, acho que é essencial. Portanto, há mesmo a responsabilidade de cada um. Aqui isso vale para os twitters, vale para... A minha única dúvida é até que ponto nós temos uma população informada que tem uma literacia suficiente para ser capaz de fazer exatamente aquilo que tu estás a dizer. Pesquisar as fontes, perceber quais são as fontes credíveis. Portanto, aquilo que eu sinto é que as pessoas absorvem o que leem, o que veem, como verdade. E não é um problema português, especificamente, é um problema até porque, se me geral, permitem, o modelo americano não sei se é assim tão comum. O americano fazê-lo, e claro. fazer os dois Houve uma lados, das fontes, escolhem uma equipe Então, e ficam nós com temos que ela. trabalhar as pessoas também nesse sentido, não é? Mas eu não sei se posso fazer um comentário em relação a isso. Eu acho que em relação ao processo que a Olga estava a comentar, nós temos, se calhar, um dos grandes problemas aqui não tem a ver diretamente com órgãos de comunicação social, até tem a ver mais com o nosso modelo de educação, não é? Porque nós temos de ter um modelo de educação que eu acho que neste momento em Portugal nós não temos muito um modelo de educação do professor, de evitar unilateral e muito pouco de da estimular autoridade, o espírito do crítico. conhecimento da autoridade. Eu quando vou para a Inglaterra, para a Holanda, etc., percebo que os miúdos na escola, de 10, 12 anos, são muito mais chamados a pensamento crítico, a desenvolver saber o que é que está bem, o que é que não está bem. Sem dúvida. E acho que em Portugal temos muito que ir por aí. Aí está mais uma boa bandeira política para um partido político, mais uma boa bandeira liberal. Todos nós intuímos, não é? Mas que temos que ir. Se fosse pôr mais um desafio aqui, porque tem a ver com um bocadinho de coisas que falamos no início, aquela questão de nós termos proibido a nível da União Europeia o Russia Today e o Sputnik. A primeira vez que ouvi falar nisso, eu achei, estamos a fazer o mesmo que eles, não faz sentido nenhum, não é? Mas depois, daí uns dias, percebi-me que no Reino Unido fizeram exatamente a mesma coisa. Mas no Reino Unido a justificação era bastante diferente. Nós já havia bastantes processos contra estes canais, exatamente porque eles não eram considerados canais credíveis e havia processos que tinham de obrigação, se as notícias que estavam lá a dar eram falsas, e isso levou a um fecho por acumulação digamos assim, de falhas em relação a isso. Eu não sei, já agora, se calhar os dois podem comentar um bocadinho se faz sentido nós fecharmos o Russia Today ou se faria mais sentido, isto tem muito a ver com a liberdade também, não é? Ou se faria mais sentido deixá-los, mesmo sabendo que provavelmente ia ser muita desinformação, deixá-los continuar a ter essa desinformação. Ou seja, se a liberdade, se devemos achar que as pessoas consumam aquilo que pretendem, mesmo que sejam falsas notícias, ou se o Estado deve ter aqui um pendor. Não é? Eu acho que entramos um bocadinho na limitação de liberdades também. Pois, exato. Porque apesar de estarem constantemente a oferecer desinformação, informações erradas ou aquilo que lhes interessa, se nós proibirmos um canal também acabamos por censurar esse canal, cortar a liberdade ao que eles estão a fazer. A melhor forma é mesmo tentar refutar o que eles passam, a informação que eles passam e, como diz o Rui, educar o nosso cidadão
para tentar perceber onde é que deve ir buscar a informação mais credível, mais correta. Sobre isso eu vi hoje um exemplo. Nós sabemos, temos tido, isso tem gerado comentário, não é? Nós temos tido um conjunto de militares ou ex-militares que têm estado na comunicação social portuguesa com posições que são relativamente, por aquilo que se intui, pró-russas, não é? Isso tem criado algum tipo de desconforto na opinião pública e de alguns comentários negativos, uns negativos, outros a dizer que não deviam ser convidados, depois temos todo o espectro de respostas possíveis. E, portanto, eu hoje no Expresso vi um exercício que me parece um excelente exercício daquilo que pode ser o contraditório. Portanto, a propósito de uma dessas pessoas que tem comentado frequentemente na televisão, e penso que foi feito até por uma jornalista, não sei se a senhora é jornalista, mas por alguém russo, ou uma russa neste caso, que relativamente a cada uma das afirmações feitas por esse general, relativamente a um conjunto de questões, depois apresenta aquilo que é a sua versão dos factos. E, portanto, eu acho que esse é um excelente exercício. Eu preferiria sempre, aliás, quando a Olga formulou a pergunta, e a pergunta foi se devíamos deixar que esse canal ou se o Estado devia intervir, não é? Com essas duas formulações, se devíamos deixar ou se o Estado devia intervir, eu diria já, não façam isso. Acho que também é preciso distinguir as coisas de acordo com as circunstâncias. Eu admito que num momento de guerra, se nós estivéssemos em guerra com a Rússia, se estivéssemos a ser atacados, é por isso que há questões como a lei marcial que fazem que em momentos dramáticos como esse, de ataque, tem um conjunto de medidas que limitam as liberdades, e isso em determinadas circunstâncias, por muito que doa a um espírito liberal, em determinadas circunstâncias. Portanto, se nós estivéssemos a ser atacados pela Rússia na nossa integridade territorial neste momento, eu acho que teríamos que ter uma discussão diferente. Neste momento, aquilo que a Europa fez, e a tese da Europa é que não está a ser atacada e, portanto, não é parte do conflito. Usar uma limitação dessas, permitindo ao Estado que decida, e depois a mesma argumentação do Reino Unido, se calhar é uma argumentação que dá jeito, mas não é propriamente uma argumentação aproveitar a onda, não é? Portanto, eu tenderia a dizer... Isso existia anteriormente e sim, não foi o governo mas se calhar, se não houvesse nada disto, eles não iriam fazer, não iriam preocupar-se com acumular processos. Claro, continuariam a acumular processos. Portanto, eu preferiria situações em que as opiniões são livres e o contraditório se exerce, com factos e com fundamentos, mas em que não há uma limitação que me parece, essa sim perigosa, da liberdade de expressão. Também entrando noutro tema que eu iria tocar. Sim, vamos aproveitando. O que é que se passa? As experiências que existem de limitações desse nível, e neste nível radical da liberdade de expressão, têm dado a entender que elas, por um lado, não são eficazes. Por exemplo, há muitos... Pronto, aqui estamos em pequeno círculo, mas quero fazer esta ressalva. Eu, quando defendo determinados modelos, não estou a aderir a nenhum dos argumentos utilizados pelos lados em causa, não é? Mas, por exemplo, não falta na Europa, neste momento, legislações que têm a ver com propostas nazis ou com a desvalorização da existência do Holocausto, etc. Países que estiveram no centro da tragédia nazi, da tragédia do Holocausto, têm legislação que impede determinado tipo de formulações e determinado tipo de afirmações públicas e nos órgãos de comunicação social. Da mesma maneira que países comunistas também têm, ou que viveram, não é comunistas, que viveram sob o jugo comunista, também têm legislação mais restritiva daquilo que se pode e não pode dizer em favor do comunismo. Ora bem, a experiência mostra que nem esses movimentos nazis estão mais pequenos agora, onde existe essa legislação, nem alguma propensão para retomar propostas comunistas nos países onde existe essa repressão da liberdade de expressão em termos de aquilo que se pode defender princípios comunistas, também demonstram que eles estejam a reduzir por causa disso. Portanto, a eficácia desse tipo de medidas restritivas parece pouco. Aliás, isso leva-nos a outra discussão que é interessante, que tem a ver, por um lado, com as questões puras da liberdade de expressão, por outro lado, com a questão dos cancelamentos, que não são exatamente censura, são uma coisa ligeiramente diferente, e se quisermos, até reportando já àquilo que é a realidade portuguesa, e mais uma vez, sem que isso implique nenhuma defesa, neste caso, daquilo que é o Chega e a sua atividade política, para ficar bem claro,
mas a questão dos cordões sanitários, que é uma outra forma, não de censura propriamente dita, mas de limitação e de enclausuramento. E, portanto, todas essas experiências não demonstram assim uma eficácia por aí além. Às vezes até... Pelo contrário, às vezes, porque cria uma ideia de perseguição, fomenta espíritos de grupo, reforça a solidariedade de perseguição e, portanto, eu não acho que isso seja particularmente eficaz e, portanto, eu tenderia, neste caso, a responder que prefiro modelos em que as pessoas são livres de manifestarem as suas opiniões e depois há, sim, um exercício de contraditório e a possibilidade de se defender aquilo que se considera oposição. Porque, para além do mais, tudo isto que eu já disse, há depois um problema, é que nós ficamos sempre relativamente, uns mais outros menos, confortáveis com situações, dependendo das circunstâncias, de eventuais limitações de liberdade de expressão, quando consideramos que o dono dessa decisão é confiável. Mas o problema põe-se quando o dono dessa decisão, que nós hoje em dia consideramos confiável, deixa de ser confiável. E, portanto, para o mal ou para o bem, se nós achamos que hoje algumas medidas de restrição da liberdade de expressão poderiam ser aceitáveis porque tal e tal, e porque eventualmente acreditamos que quem as vai implementar é alguém que relativamente confiamos, eu pessoalmente não ficaria muito tranquilo se o André Ventura amanhã tivesse na sua mão um corpo legislativo que lhe permitisse decidir censuras e medidas restritivas da liberdade de expressão, ou se um Partido Comunista tivesse essa possibilidade. E, portanto, eu acho que nessas coisas o princípio da liberdade de expressão é fundamental. Obviamente que há situações, essas podem ser discutidas, em que pode sofrer algum tipo de limitação, mas essas pequenas concessões que se possam fazer têm que ser sempre muito bem medidas e têm que ser sempre por via de exceção e não de forma muito aberta, porque senão estamos a pôr em causa princípios fundadores da nossa organização social. Isso obriga-me a fazer a próxima pergunta, Rui. E desde agora eu não tenho feito muitas, porque a corrente da discussão tem atravessado de uma forma quase perfeita. Eu já tenho o meu discurso quase feito, na verdade. Mas eu vou dar aqui só dois casos. Nós tivemos no ano passado a Carta Portuguesa, que foi aprovada, que até foi em julho do ano passado, e eu vou ler, prevê o apoio do Estado à criação de estruturas de verificação de factos por órgãos de comunicação social devidamente registados. E ainda tivemos, aqui já num caso a nível nacional, já fora da questão governamental, tivemos agora no âmbito do conflito na Ucrânia a questão que o Facebook permitiu de forma temporária o incitamento ao ódio contra Putin e até registros de vídeo contra os militares russos, etc. O que eu pergunto é, não corremos um risco de um futuro próximo, para não dizer presente, de serem 2 ou 3 entidades privadas a decidir o que é que não devemos ou não ter acesso. Chegando aqui um bocadinho mais longe, não corremos o risco de serem as mesmas entidades, sejam privadas, sejam governamentais, a decidir quem é bom e quem é mau. Certo, já lá vou à Carta dos Direitos Digitais. Deixa-me só fazer uma pequena provocação relativamente à questão que colocaste do Facebook. Para um liberal, a pergunta está mal feita. A pergunta não deve ser sobre o Facebook poder ou não transmitir vídeos ou discursos contra os russos. Porque é que o Facebook não há de permitir esses discursos em geral? Portanto, eu não estou a fazer nenhum incentivo ao ódio, a tudo isso. Mas eu acho que a pergunta é ao contrário. Sim. Porquê é que o Facebook, em geral, tem que ter uma política que parte da censura? Porque isso então obriga-nos a discutir muitas outras coisas. E acho que o problema destas discussões é que elas são profundas, são extremamente complicadas para um liberal, porque é muito fácil proclamar a liberdade de expressão como princípio fundamental. Acho que em determinado momento da nossa vida, liberais ou não, todos fomos Charlie, e muitos seremos Charlie, mas o problema é quando se tem que ser Charlie para aquilo que não nos agrada. E quando questões a que nós não aderimos estão em causa. Mas a minha pergunta é, e portanto a questão é particularmente difícil porque depois tudo o que seja limitar o princípio de liberdade de expressão é obviamente uma dificuldade para um liberal, mas há questões terminológicas e a discussão não é tão velha assim relativamente a coisas que estão a surgir neste momento e portanto há muita imprecisão terminológica e quando nós temos imprecisão terminológica temos depois um conjunto de coisas que vivem no éter e que são muito difíceis de concretizar. Portanto nós precisamos primeiro perceber do que é que estamos a falar. E eu acho que é preciso primeiro falar do que é delitual, depois, se quiserem, o que é o discurso do ódio,
depois o que é o ódio no discurso e depois o que é o discurso ofensivo. Eu acho que isto são tudo realidades diferentes e que carecem de pensamento diferente sobre cada uma destas realidades. O que é delito é fácil, é aquilo que num determinado contexto legislativo está assumido pela legislação, etc. E, portanto, nós podemos ficar por aí e dizer, ok, o que está na legislação, concordo eu ou não, é algo que tem uma consequência jurídica e judicial, eventualmente, ou posso depois querer meter outras camadas nesta discussão e dizer, ok, mas para além daquilo que é tipicamente, que está tipificado na lei que tem uma determinada consequência jurídica, eu quero discutir mais sobre a liberdade de expressão e sobre aquilo que eu posso dizer. Eu acho que aí conceptualizar é muito importante. Como eu digo, há discursos ofensivos. Eu depois, se tiver tempo, até gostaria de vos ler, se vocês tiverem paciência também podem ir embora antes disso, mas o Manifesto Antidantas, que é um excelente exercício para perceber o que se podia dizer há umas dezenas largas de anos e o que se pode ou não dizer agora e ver onde é que estamos relativamente à maior liberdade ou à menor liberdade. E, portanto, um discurso em que alguém ofende um terceiro deve ou não, por uma plataforma ou pelo Estado, ser objeto de algum tipo de censura ou não. Depois, há aquilo que eu chamaria ódio no discurso, que é um bocadinho mais grave que o ofensivo, mas que não é discurso do ódio, porque entramos também na conceptualização. Tipicamente, o discurso do ódio é quando eu dirijo determinado tipo de agressão verbal, neste caso, identidades. Portanto, o discurso do ódio é apenas quando eu me dirijo a uma sociedade, aos gays, ou às mulheres, ou a uma etnia. Isso é discurso do ódio. E, portanto, eu distingo aquilo que é discurso do ódio de ódio no discurso, porque o ódio no discurso é dizer, agredir verbalmente, mas não dirigido a uma etnia, não dirigido a uma determinada categoria ou identidade. E, portanto, estas são as coisas todas nebulosas que nós temos aí por cima e que carecem mesmo de pensamento, porque senão a certa altura nós estamos a meter tudo no mesmo saco e a consequência de metermos tudo no mesmo saco é que vamos criando sucessivas limitações ao princípio da liberdade de expressão e isso não é um bom caminho. E portanto, eu acho que há necessidade de uma grande conceptualização, de percebermos muito bem o que é que estamos a falar. E, portanto, voltando à questão que tu disseste do Facebook, para um liberal, o que eu diria, como ponto de partida, é que o Facebook devia publicar tudo. Porque depois, entrando noutra questão... Desculpa, eu tenho mesmo complicado porque acho que é um caso perfeito. Nós tivemos, ainda cerca de ano e meio, houve aquela, na altura, alguns rumores no início da pandemia, que efetivamente havia a origem do vírus num laboratório chinês, em que o próprio Facebook, creio que foi o Facebook, censurou toda e qualquer notícia relacionada com isso. Entretanto, há cerca de 6 meses, ou um pouco mais, foi admitido pelas próprias organizações mundiais e médicas que efetivamente haveria essa possibilidade de ter havido a origem no vírus no laboratório. Depois há esse lado perverso, e desculpa, eu tenho só que completar-me daquilo que eu só depois quero fazer uma ressalva do que disse, não fica sem a parte final, e a parte final é importante. Mas já lá vou. E, portanto, a questão aqui, fundamentalmente, e depois, para continuarmos, a questão é a seguinte. Quando tu fazes uma limitação à liberdade de expressão, tu fazes, provavelmente, por 3 motivos. Ou porque és fundamentalista, e, portanto, consideras-te dono da verdade, a verdade é tua, ou porque és humanitarista, e isso entramos numa tendência muito comum nos últimos tempos, porque achas que o discurso faz mal aos outros, provoca dano, e portanto eu falar da doença da mulher do Will Smith só por isso estou-lhe a provocar dano, porque estou a fazer uma piada, etc. Portanto, portanto, ou é porque sou fundamentalista e sou dono da verdade, ou é porque sou humanitarista e não quero provocar que um discurso qualquer provoque dano a alguém, a mim ou a outra pessoa, ou é porque sou igualitarista e não quero que o discurso perpetue entidades tipicamente excluídas e menos favorecidas. Qualquer uma destas 3 pressupõe que eu, que estou a ter uma limitação desse tipo de discurso, tenha um exercício moral sobre isto e, portanto, ou sou dono da verdade, ou sou eu que vou interpretar o que é agressivo ou o que não é agressivo, ou sou eu que vou dizer o que é igualitário e o que não é. E, portanto, qualquer limitação a este nível parte de um pressuposto de superioridade qualquer que ela seja. E, portanto, eu volto ao princípio. Eu acho que a discussão está mal posta quando se diz se o Facebook devia ou não publicar ofensas aos russos, devia publicar vídeos ou não, porque isso pressupõe que nesse caso é admitido,
mas não é possível publicar ofensas aos ucranianos, não é possível, e não há ninguém que tenha escrito, ou melhor há, mas eu escrevi já muito sobre a invasão russa, e, portanto estou perfeitamente à vontade sobre o lado em que me situo, mas eu acho que a discussão está mal posta e parte do princípio de que a censura é admissível e a liberdade de expressão é já exceção. E isso preocupa-me quando estamos a discutir estas coisas. Obviamente que há uma ressalva que eu quero fazer, e como liberal tenho que fazer, é que acho que o Facebook devia publicar tudo, em geral. Obviamente depois entramos na tal categorização do que é o delito. Por exemplo, se me perguntarem, ok, mas um discurso que não só seja ofensivo, mas que incentive claramente a uma agressão. Aí falamos de outra coisa. Ou um discurso, como foi interpretado, por exemplo, com o nazismo, um discurso que ele não é ofensivo, mas não incita diretamente, mas cria um ambiente, por determinadas circunstâncias, propício a realidades antidemocráticas. Temos outra discussão para fazer, mas elas não são claras em si mesmas. Agora, como princípio geral, eu acho que devia ser publicado tudo. Não devíamos estar a discutir o que é que não é publicado, mas devíamos estar a discutir, a fazer a discussão ao contrário, salvo a seguinte ressalva que um liberal tem que fazer, é que o Facebook é uma entidade pública. É uma entidade privada. E, portanto, eu aí tenho que respeitar a possibilidade do Facebook. Há depois uma discussão adicional sobre Facebook, Twitters, etc., o posicionamento deles, se eles querem ser meras plataformas ou se querem ser editores de conteúdos, e isso também condiciona a resposta, mas eles são entidades privadas. E aí entramos outra vez, por isso é que eu queria concluir há bocado, o que eu acabei por dizer primeiro, é que nada substitui o critério de um cidadão informado. E, portanto, se eu acho que o Facebook não corresponde aos meus padrões, eu tenho uma coisa muito simples, que é não estar no Facebook. E se achar que o Twitter também não tem uma política adequada àquilo que são os meus padrões éticos, etc., eu tenho um poder, que é o poder de sair. E tenho o poder até de usar outros meios, claro que uns têm mais que outros, e de influenciar que outras pessoas possam aderir aos meus argumentos. Mas pronto, em termos gerais, depois é como eu digo, é preciso distinguir, estamos a fazer incitação à violência, estamos a criar condições para um período antidemocrático e princípios antidemocráticos, mas o que eu gostaria de salientar especificamente sobre a questão do Facebook é que acho que já estamos num ponto em que colocamos as questões ao contrário. E isso é preocupante do ponto de vista da liberdade de expressão. Eu realcei a exceção para reforçar um bocado a questão mais perversa dessa censura que já existe e depois a partir do momento em que é uma censura. Para ser jornalista, tens de ter uma carreira profissional e tens uma responsabilidade para ti. É deontológica. Para se criar conteúdo hoje em dia, para se passar informação no Facebook e no plataformas, não tens acesso, ou seja, qualquer pessoa pode fazer. Esta tecnologia é que não está a ser exatamente, de certa forma, uma forma absolutamente fundamental estas duas formas de poder passar a informação. Ou seja, por um lado, este tem limitações tecnológicas, uma série de limitações. Do outro lado, pode colocar à disposição de pessoas com mais ou menos escuro, com mais ou menos informação, com mais ou menos horas, mas ainda dá uma estrada de dias infinitas para ele poder passar a informação. Eu aí considero também que entramos um bocado na ideia que o Rui defende de termos o cidadão informado que faça essa seleção. É que chegas a todos os pontos e não consegues superar isto. Que faça essa seleção e que possa escolher o que realmente quer ver, quer ouvir, quer saber. Obviamente que o acesso das pessoas a um Facebook, a um Twitter é muito mais facilitado e livre do que é um jornal, uma televisão, por vezes até, ou uma rádio. Com algum dinheiro, consegues poder chegar à tua informação a muito mais pessoas. Até mesmo se nós balizarmos ou censurarmos alguma da informação e com as plataformas que temos hoje, até certo ponto nós vamos conseguir até manipular as pessoas, uma sociedade. Sim. E esse, eu acho que esse ainda é o risco maior, não é? Porque nós não permitimos que tenha acesso. Portanto, a informação acaba por ser uma arma extremamente perigosa se não for devidamente. Há um exemplo muito recente do que a Olga está a dizer, que é com o início da guerra e toda a informação que foi veiculada contra a Rússia, não é? Que são os agressores e são apresentados sempre como agressores, começaram a ouvir casos de
pessoas russas noutros países começaram a ser vítimas de xenofobia. Manipula-se uma sociedade. Exatamente, acaba por haver alguma manipulação. Tal questão de decidir quem é bom e quem é mau. Exatamente. E perguntando na questão. Desculpa. Não, ia dizer, quando eu essas questões de liberdade de expressão, eu de facto concordo que não há formas de distinguir o bom do mal. Isso os estamos perdidos. Agora, também é preciso perceber que o Facebook não é um jornal. O Facebook é uma máquina de manipulação, de ter-se tornado. E, portanto, todos nós sabemos, não podemos ser inocentes de pensar que isso é liberdade de expressão. Há muitas entidades organizadas com grande capacidade de manipulação que sistematicamente estão a colocar informação de uma forma muito controlada para manipular essas populações. Sim, por isso é que eu estava a dizer que, na minha opinião, devia ser possível publicar tudo. Da mesma forma que temos outros meios de comunicação social. Sim. Eu acho que há os perfis falsos, há todo o bombardeamento de votos, não é? Todos sabemos que aliás, a Rússia durante anos fez isto, não sabe ainda muito bem que consequências, seja de Brexit, não, seja de outra coisa eleita. Influenciar as eleições, né? Fala-se que influencia eleições. Com informação, uma questão é a liberdade de expressão, não é? Tens uma pessoa, sabes que aquilo é uma pessoa e que está ali a pôr a sua opinião, eu acho que se calhar pode-se pôr muito poucas restrições. Agora, a partir do momento em que temos estas plataformas de evitar informação falsa, de criar mesmo perfis falsos, neste momento é possível criar perfis falsos com fotografias perfeitamente parecidas com pessoas normais. Sim, e criar todo o perfil. Tens o fake e o deepfake, não é? Que é ainda um ponto a isto pouco é muito mais complicado, mais à frente. não é? Muito mais. Isto agrava o papel da comunicação social, porque a comunicação social hoje em dia quer entregar as notícias e tem que ter tempo para trabalhar a notícia. E estão a surgir nas redes sociais notícias a todo momento e já aconteceu, ainda há pouco tempo, acho que foi a CMTV, que viu uma notícia no Facebook qualquer, publicou aquilo na página dele e era uma coisa completamente inventada. Nem verificou se era verídico ou não. Ou seja, hoje em dia, até a comunicação social vê-se aqui numa luta quase desigual com as redes sociais. Sim. Exato. E o caminho da comunicação social acaba por ter que ser esse, que é o cada vez mais imediato. E fala-se da possibilidade do jornal em papel acabar, desaparecer, extinguir-se, porque o jornal em papel são, como costumam dizer os antigos, são as notícias de ontem. Não é? Nós compramos no dia seguinte a notícia de ontem. Pode-se trabalhar de forma diferente, explorar a notícia de forma diferente, dar mais pormenores, ter mais informação. Mas o que é verdade é que as pessoas, quando vão no dia comprar o jornal, no dia anterior já tiveram acesso a milhares de informações sobre aquela situação em específico que queriam ser de diferentes origens e muitas vezes sem saber se são verídicas ou não. Mas também basicamente o amigo disse que o Facebook é uma autoestrada e de facto acelera muita desinformação. A minha questão é, qual é o posicionamento de um jornalista perante a existência de entidades como o Polígrafo e entidades desse género? Concordas que isso não é do jornalismo, isso claro, porque é necessário haver uma revisão da informação? E depois, a segunda pergunta é, faz sentido haver uma entidade pública que efetivamente centraliza esses fact-check, por exemplo, o Polígrafo, não sei se é uma entidade independente, se é uma entidade privada, etc. Qual é o posicionamento nesse sentido? No fundo, ouvimos uma notícia num canal, depois ouvimos outro canal e provavelmente depois sai nas redes sociais, se calhar a maioria das pessoas comentam. É completamente outros factos. Claro. Depois é necessário haver um polígrafo a dizer ok, no WhatsApp apareceu isto. Eu acho que o polígrafo está a fazer aquilo que já falamos aqui, que é o contraditório, não é? A opinião daquela jornalista russa, não sei, tenho a certeza que seja falamos jornalista, há pouco que contradisse tudo aquilo e apresentou factos, tudo aquilo que o Sr. General andava a dizer. O polígrafo acaba por fazer a mesma coisa, pega numa notícia, vamos estudar, vamos analisar, mas é aquilo que diz, leva tempo, é aquilo que falávamos. Para um órgão de comunicação social poder fazer esse contraditório e chegar à verdade dos factos, leva o seu tempo, é preciso falar com centenas de pessoas. Também falha.
também falha. O polígrafo também já Tens de ter falhou. um metapolígrafo. Também já falhou, mas aí entramos num ciclo. Um órgão de apelo, não é? Nunca mais. Um recurso. Temos que ter alguém que decida, não é? Mas quem é que terá moral para decidir? Ou conhecimento para decidir? Não é? Pois, Se calhar é por isso que voltamos sempre ao ponto de partida, cidadãos informados, cidadãos interessados, curiosos, e também há há consciência de que nem sempre é possível alcançar a verdade. Nós temos aqui um jornalista, sabemos perfeitamente, cada um tem a sua, mesmo perante factos que parecem evidentes, há sempre maneira de os descrever de uma forma um bocadinho diferente. Se calhar introduzia aqui uma questão, um pouco de encontro ao que o Rui falou, e relativamente a um caso que esteve na ordem do dia esta semana, que tem a ver com os limites da liberdade de expressão. Para mim, os limites é lei. Gostava de ouvir a vossa opinião quanto a isso, se realmente concordam com isso, se não... Repara, sim, esse acho que é o ponto de partida, até sendo que a própria lei pode ser alterada e não faltam tentativas de o fazer num sentido ou no outro, mas pronto, num determinado momento, obviamente que a lei há de ser o limite. E depois nós temos sociedades diferentes, temos aquilo que eu diria, o exemplo, se quisermos categorizar as sociedades da tolerância, não é como sociedade tolerante, ou sociedade, se não quisermos usar o termo tolerante, a sociedade incentivadora da liberdade de expressão, por exemplo, tens provavelmente os Estados Unidos com a primeira emenda como uma grande garantia da liberdade de expressão como princípio fundador e praticamente impossível, ou que não se deve pôr em causa praticamente em nenhuma circunstância. Mesmo as questões, eles há 3 ou 4 anos, por causa dos acontecimentos em Charlottesville, tiveram uma grande discussão sobre se um nazi quiser falar e quiser manifestar-se, se a primeira emenda ainda assim cobre esse tipo de coisa, se nós devemos deixar que haja defesa do nazismo, a tal questão que eu falava há pouco, do negacionismo do Holocausto e de todas essas coisas. E depois tens as sociedades europeias, também marcadas pela sua experiência, em que são menos tolerantes, ou se calhar, reconhecendo o princípio fundamental da liberdade de expressão, admitem mais restrições. É o caso da sociedade alemã, por exemplo, em que, por causa da marca histórica do nazismo, etc., hoje em dia, por exemplo, é a própria lei e a interpretação que se faz da lei não permite que haja manifestações a favor do nazismo, etc., manifestações públicas, em termos de discurso, etc. Portanto, claro que a lei é o ponto de partida e a lei há de traduzir aquilo que é o entendimento geral de uma sociedade num determinado momento, mas depois, e um liberal provavelmente ficaria por aqui, não é? Diria, ok, um liberal que não quisesse meter-se em trabalhos ficaria por esta avaliação. Mas eu depois acho que nós temos que ir um bocadinho mais longe e só para, sem nenhuma defesa de nenhuma posição, só para mostrar que isto não é tão, até para um liberal, ou sobretudo para um liberal, fica difícil às vezes encontrar a argumentação certa. Por exemplo, a questão que eu falava há bocado do discurso do ódio. O discurso do ódio, como eu disse, conceptualizando, tem a ver com um discurso ofensivo, agressivo, para determinada etnia, ou para determinada inclinação sexual, ou para determinado género, ou para determinada identidade, se quisermos falar disso. Um liberal, a primeira reação que tem a isto é dizer, bom, mas eu acredito no indivíduo, eu não reconheço propriamente essas identidades, acho que isso não são identidades que se possam levar até para questões legislativas, cada indivíduo vale por si, não vale pela identidade ou pelo grupo em que se insere, e portanto para um liberal não faz muito sentido que haja alguma limitação a um discurso do ódio. Mas depois começam as chatices, não é? Porque nós temos o princípio básico do Benjamin Constant sobre a questão da interferência, não é? E portanto da liberdade vai até onde não interfere com a liberdade do outro, e portanto aí começam as chatices. Porque se eu aceitar, mesmo olhando para o discurso do ódio e para a questão das identidades, por um lado eu digo, ok, não deve haver censura do discurso do ódio, não deve haver nada disso, porque eu nem sequer acredito que essas identidades devam justificar determinado tipo de medidas legislativas, quanto mais outro tipo de coisas. Mas, por outro lado, a mim também me choca que alguém seja agredido, ainda que por discurso, precisamente por causa de uma identidade. E, portanto, a mesma razão que me levaria a não reconhecer
a considerar isso campo neutro onde ninguém se devia meter. Por outro lado eu digo, mas está ali uma pessoa que só por ser cigano, ou só por ser mulher, ou só por ser gay, ou só por ser usar camisola às riscas, não pelo seu valor individual, mas está a ser agredido porque pertence a um determinado grupo. Isso choca ou não a minha sensibilidade liberal, porque aquela pessoa vale por si e não vale pelo grupo em que se insere. Há uma fábula do La Fontaine que põe os animais a falar e, portanto, também há problemas nas fábulas de La Fontaine, discurso de liberdade de expressão dos animais, não só das pessoas, em que temos um lobo que diz que vai comer um cordeiro porque esse cordeiro há um ano falou mal do lobo. Portanto, está a encontrar justificações para comer o lobo, para comer o cordeiro. E o cordeiro diz: isso não pode ser porque eu nasci há 6 meses. Portanto, eu há um ano não podia estar a dizer mal de ti, não podia estar a injuriar. Ah, ok, mas então se não foste tu, foi o teu irmão. O meu irmão nasceu pouco antes de mim. Ah, então foi o teu pai. Pronto. Portanto, aquele cordeiro acaba de ser comido, não por nada que tenha feito, mas porque pertencia àquela família de cordeiros e o lobo que queria era uma justificação. E, portanto, sem eu ter nenhuma certeza sobre isso, tal como me choca densificar conceitos que façam a partir de identidades, também me choca que alguém, por ser cigano, ou por ser gay, ou por ser mulher, ou por ser velho, ou por ser criança, ou por ser estrangeiro, ou por seja lá o que, ver um discurso que o atinge na sua identidade, por causa da sua identidade, e não por quem ele é especificamente. Portanto, a vida dos liberais é complicada. Mas daí a grande dificuldade também de pensar em limitar a liberdade de expressão. Daí as grandes dificuldades. É isso. Até que ponto é que podemos ir? Uma linha É isso. cinzenta. É muito complicado. Portanto, sobre o ponto de partida, acho que todos nós das sociedades liberais, lá está, identificamos o princípio da liberdade de expressão como um ponto fundador de tudo isto. O segundo, claro, aquilo que está na lei, podemos dizer que está na lei é suficiente. E isso para um liberal parece ser a praia onde chega. Pronto, está na lei, ficamos por aí. Depois a mim choca-me ver pessoas a serem acusadas publicamente, agredidas publicamente em dentro do discurso, porque pertencem a uma etnia ou porque pertencem a uma realidade. E, portanto, provavelmente onde eu chegaria é a coisas de censura social, não propriamente de outro, não iria até outro nível. Mas que alguém que diz que um cigano, durante uma pandemia, por ser cigano, deve ser internado num campo de concentração, que era aquilo que estava a ser proposto, estou a falar de uma proposta de Chega do André Ventura, isso faz-me ficar arrepiado. Portanto, Mas a questão no final não é: devemos dar liberdade de expressão a quem não defende a liberdade de expressão, ou seja, devemos dar liberdade pois a alguém não tens se outra, exprimir contra não a tens outra liberdade. possibilidade. Não tens outra possibilidade, diria eu. Porque Senão, acaba um bocado por aí. estás tu sempre como juiz, e isso é coisa que um liberal não pode fazer. Eu antes de terminar, porque até gostava que o Rui terminasse depois com Ainda vais deixar ler o manifesto? O manifesto, gostava bastante curioso. Antes disso, eu tinha uma pergunta ao Carlos, voltando um bocadinho à questão de sair um bocadinho da expressão e voltando à informação. Nós há bocado falámos da ótica do leitor e do seu critério e a sua responsabilidade e a questão das redes sociais. Obviamente os órgãos de comunicação vão cada vez mais depender da sua vertente digital, mas acho que é comum cada um de nós abrir o Jornal Notícias ou o Correio do Minho e vemos que as notícias mais lidas do dia foi homem atropela mulher, ou são os títulos mais chocantes, ou conduzem a algum clickbait. Queres que nós saiamos daqui deprimidos, não é? Até que ponto, sabendo que obviamente a questão dos cliques varia, os órgãos dependem disso, a nível de publicidade, até que ponto é que a qualidade de informação fica hipotecada com esse trajeto que estamos a... Acho que tem a ver muito com a formação do nosso cidadão. Voltamos à velha questão, porque o que é verdade é que, pegando em casos concretos, nós pegamos num Correio da Manhã, vemos uma CMTV e o que vem é o sangue, é o crime, é a situação anormal no nosso país. E nós nós no Correio do Minho temos perfeita noção dessa realidade. Se nós fizermos 1 ou 2 páginas com os acidentes todos de um dia, são as páginas mais lidas no dia seguinte. Quer a nível do jornal, quer a nível do jornal impresso, quer a nível das redes sociais, do nosso site, do trabalho que fazemos com as outras redes sociais.
nós vemos, as que têm mais visualizações, mais likes, mais tudo, são os crimes, são... Provoca indignação nos utilizadores. Exatamente, para não falar dos comentários depois nas redes sociais, mas são verdadeiramente o que a nossa sociedade pede, o que nos pede é ponham-nos os nossos crimes, ponham o nosso sangue, tudo isso tudo. Eu acho que isso é uma situação muito difícil de mudar e acho que a solução tinha que começar desde pequeninos na nossa formação. Porque tem aqueles programas de televisão, os programas os da manhã. Também vivem disso, também vivem disso. E analisam aqueles casos todos. A crónica jornalística. Portanto, realmente temos grandes consumidores, a população portuguesa é muito consumidora desse tipo de... Mas não é propriamente responsabilidade dos órgãos de educar, mas sim nós que temos que começar também com a educação. É uma questão do ovo e da galinha, não é? Sim. Criar logo outros conteúdos. Os órgãos também podem tentar educar, mas voltamos à velha questão. Chegamos ao fim, o proibimento tem que ter lucro. Claro. Tem que Mas pronto, eu diria que ter alguma forma de... mais uma vez com a costela Sim, liberal, verdade. se nós não acreditamos nas pessoas e na possibilidade de elas se tornarem curiosas e cuidadoras da sua própria capacidade de interpretar o mundo, E estamos... de repente antes só de ler que vais acabar por ler e ninguém vai embora até ler, ok? Eu não vou ler tudo. Tá, mas gostava só, de repente lembrei-me do seguinte, nós marcamos este evento hoje por uma razão também, era suposto ser ontem, que era o dia 1 de Abril, o dia das mentiras, e daí também vir o tema, as fakes, enfim.